Canal Louvor das Escrituras. A visão do trono celestial. Depois destas coisas, e eis que uma porta estava aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de trombeta, e sobe aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que estava um trono no céu, e sobre o trono alguém estava sentado. Aquele que estava sentado tinha o aspecto de pedra de jaspe e sardônio, e um arco-íris ao redor do trono, semelhante a esmeralda. Ao redor do trono havia 24 tronos, e sobre eles 24 anciãos sentados, vestidos de branco, com coroas de ouro sobre as cabeças. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele, 7 lâmpadas de fogo ardendo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono, como mar de vidro, semelhante ao cristal. Seres viventes, cheios de olhos por dentro e por fora. O primeiro era como um leão, o segundo como um boi, o terceiro tinha rosto de homem, e o quarto era como uma águia voando. Os 4 seres viventes, cada um com 6 asas, no sexto santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E sempre que davam glória, honra e unções, graças ao que está sentado no trono, os 24 anciãos se prostravam e adoravam. Tu és digno, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. O livro selado com 7 selos. À destra daquele que está sentado no trono estava um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo poderoso clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Mas ninguém, nem no céu, nem na terra,
nem debaixo da terra pude te abrir o livro, nem olhar pra ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E vi entre o trono os 4 seres viventes e os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O primeiro selo, o cavalo branco. E vi quando o Cordeiro abriu primeiro dos 7 selos, e ouvindo os 4 seres viventes dizer com voz de trovão: vem e vê. Olhei, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. ele cavalga com aparência de paz, mas carrega o peso da conquista. Traz consigo o início da revelação, o primeiro sinal de juízo. Silencioso e triunfante, ele avança sobre as nações, com coroa na cabeça e firmeza na mão. O mundo vê
como luz, mas o céu conhece sua missão. Ele é o princípio da guerra, o começo da tribulação. Vem e vê, diz o ser vivente, e o selo se abre diante do no Cordeiro reinante. O segundo selo, o cavalo vermelho. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho como fogo, e ao que estava montado sobre ele, foi-lhe dado tirar a paz da terra, e para que os homens se matassem uns aos outros, foi-lhe dada uma grande espada. Ele veio como guerra, montado no sangue da terra. Sua presença queima como fogo, sua espada rasga a harmonia. Ele cavalga sobre nações divididas, sobre lares em ruínas, sobre campos de batalha onde irmãos já não se reconhecem. O céu se fecha, o chão estremece, e o silêncio do primeiro selo é rompido pela guerra que consome. Vermelho é o cavalo, vermelha é a terra sob seus pés, vermelha é a ira que segue sua missão. Vem e vê, diz a voz do céu, e o segundo selo é aberto. Com espada o ímã de prisão. O terceiro selo, o cavalo preto. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro seres viventes que dizia: uma medida de trigo por um denário, e 3 medidas de cevada pelo mesmo preço. Mas não danifiques o azeite, nem o vinho. Ele cavalga sobre a terra seca, sobre campos vazios e mercados vazios. Os grãos se tornam ouro, e a fome pesa
multidões, a balança treme em sua mão, o pão se torna pesado, a esperança escassa, o povo geme sob o preço da sobrevivência. Mas o vinho é guardado e o azeite não se perde, porque mesmo em meio à escassez, a misericórdia ainda respira. Vem ver, diz o céu, e o cavalo preto segue sua jornada, trazendo a medida da justiça, um peso tudo é tempo de crise. O quarto selo, o cavalo amarelo. Quando o corbelo abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente te dizer: vem e vê. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia. Foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Ele cavalga entre os ossos, por vales secos, onde já não há clamor. A sua sombra cobre os campos, e sua foice corre em silêncio. Onde passa, não cresce mais a esperança, nem brota o consolo. A morte ergue-se sobre os povos, e atrás dela o inferno abre sua boca. A quarta parte da terra geme sob seu peso sombrio. Vem, vem, diz a voz do céu, e o último cavalo com o selo da justiça e o silêncio da eternidade. O quinto selo, as almas debaixo do altar. Quando o cordeiro abriu pro quinto selo,
Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um deles foi dado uma veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos irmãos, que haviam de ser mortos como eles. Ali estão os mártires da fé, esperando a justiça do céu. Eles não gritam por vingança, mas por verdade e justiça eterna. Seus mantos brancos reluzem e suas vozes se elevam como incenso diante do trono. Sob o altar eterno, os que entregaram suas vidas ainda esperam, mas em paz. Porque o Cordeiro sabe o tempo e a justiça não tarda. O sexto selo, o grande terremoto. Quando o Cordeiro abriu o sexto selo, olhei e houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina. A lua ficou como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes sacudidos pelo vento forte. O céu recolheu-se como um rolo e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os poderosos, os ricos e os pobres, os escravos e os livres esconderam-se nas cavernas e entre as rochas das montanhas, e diziam aos montes e às rochas: cai sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá resistir? A terra treme, o céu se fecha, as estrelas caem,
temor invade todos os corações, mas o Cordeiro reina e o trono permanece firme. O juízo chegou e a criação se curva diante do Senhor. O sétimo selo, o silêncio no céu. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Nenhuma voz, nenhum cântico, nenhuma trombeta. A criação inteira silenciou-se diante do trono de Deus. O juízo estava prestes a continuar, mas o céu aguardava em profunda reverência. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. A cada um deles foi dada uma trombeta. Eles aguardavam o toque, esperando a ordem do Altíssimo. Os céus retinham o som, as almas retinham o fôlego. O silêncio falava alto, mais forte que 1000 trovões, porque diante da majestade de Deus até os anjos se calam. Assim se abriu o sétimo selo. O silêncio precedeu o toque das trombetas, e o céu inteiro aguardou o próximo mover do Cordeiro. O silêncio no céu e o incenso diante do trono. O anjo se aproxima do altar, em suas mãos um incensário de ouro. A fumaça sobe em espirais diante do trono do Senhor. As orações dos santos se elevam como aroma suave nos céus. Silêncio profundo reina na glória, o mistério de Deus se revela. As luzes celestiais iluminam o altar, os céus se movem com reverência. A fumaça dança sob os olhos do Cordeiro. A justiça de Deus está preparada. As trombetas aguardam o chamado
Os anjos estão prontos a tocar. O tempo do juízo se aproxima. A criação inteira irá testemunhar. Fumaça sobe, luzes descem, os céus estão em silêncio santo. O anjo ministra o incenso da aliança. Tudo está nas mãos do Eterno. As orações sobem como perfume, a fumaça envolve teu trono de luz. O mistério sagrado está diante do céu. O oitavo selo se completa. Louvado seja Deus!